Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai botar a lupa num caso que está deixando muito investidor de cabelo em pé. O fundo imobiliário HBT11. A parada é a seguinte, ele paga um dividendo que, enche os olhos. Mas o preço da cota só cai. Esquisito, né? Então, bora dar uma de detetive e desvendar esse mistério junto. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só que doideira. De um lado, a gente tem um rendimento anualizado de mais de 20%. Cara, é um número que brilha, chama muita atenção. Aí, do outro lado, um tombo de mais de 26% no valor da cota nos últimos 3 anos. É o tipo de coisa que acende um alerta vermelho. Como é que pode um negócio que gera tanto retorno estar valendo cada vez menos? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Para organizar nossa investigação, a gente separou o caso em 6 etapas, beleza? Primeiro, vamos entender esse mistério da cota barata. Depois, analisar os números como se fosse a cena de um crime. Aí a gente vai abrir a maleta e ver o que tem dentro da carteira do fundo, identificar o principal suspeito, analisar uma reviravolta e, no final, a gente dá o veredito. Então vamos lá, começando oficialmente a investigação. A pergunta central é essa. Por que um fundo com um histórico de dividendos tão parrudo, tão forte, está sendo negociado com tanto desconto no mercado? Para quem é do Rio, essa analogia é perfeita. Imagina só, aquele quiosque na orla, cerveja trincando de gelada, preço lá embaixo, mas está sempre vazio, não tem ninguém. A primeira coisa que a gente pensa é, ué, qual é o problema aqui? O peixe não é fresco, o atendimento é ruim? Com o Habit 11, a sensação é exatamente a mesma. O produto parece bom, mas a clientela está indo embora. Tem algum caroço nesse angu. Agora vamos deixar essa analogia de lado um pouquinho e focar nas provas concretas. Os números. É aqui que a história começa a ser contada de verdade. Vamos analisar a cena do crime, onde as pistas estão todas espalhadas pelos dados de mercado do fundo. E essa linha do tempo aqui ilustra bem o drama. Olha, não é uma queda pontual, não. Há 5 anos, o tombo é de quase 37%. 3 anos atrás, 26%. No último ano, mais de 12%. É uma tendência de desvalorização consistente e, vamos ser sinceros, bem preocupante. A maré está contra o HBT11 já faz um bom tempo. E essa tabela aqui só reforça a história. O P sobre VP, que é basicamente o preço da cota dividido pelo valor que ela teoricamente vale, caiu de 0,93 para 0,76. Na prática, o mercado está vendendo por R$ 76, algo que, em tese, vale 100. E o número de cotistas caindo junto, de 71 mil para 60 mil. A galera está, de fato, abandonando o quiosque. Beleza, a gente já viu o que está acontecendo por fora. Agora é hora de abrir o capô e ver o motor. O que tem dentro da carteira do HBT11 que pode explicar essa desconfiança toda do mercado? De cara, a gente já vê que ele é um fundo de papel. Quase 85% da grana está em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Traduzindo, o fundo não é dono de prédio de shopping, ele é credor de dívidas de projetos imobiliários. O risco aqui não é um prédio ficar vazio, mas sim o devedor dar o calote e não pagar a conta. É uma dinâmica completamente diferente. E aqui, pessoal, aqui a gente encontra a pista principal, a digital na cena do crime. Olha só isso. Mais da metade da carteira de CRIs, 56%, está concentrada num único setor, multipropriedade. Para quem não está ligado, é aquele esquema de resorts com cotas de tempo. Por que isso é arriscado? Porque é um setor que depende totalmente do turismo e da grana sobrando no bolso das famílias. E numa crise, essa é a primeira despesa que a galera corta. É uma aposta muito, muito ousada, e o mercado parece estar olhando para isso com uma baita desconfiança. Outra pista importante aqui, a grande maioria dos ativos, mais de 77%, é corrigida pela inflação, o IPCA. Isso explica, em parte, os dividendos gordos dos últimos anos, né? Afinal, a inflação esteve nas alturas. Mas, ao mesmo tempo, cria uma dependência perigosa. Se a inflação cair, os rendimentos caem junto. Agora, vamos olhar para fora da cena do crime. Existe um fator externo que está afetando não só o HBT11, mas todos os fundos imobiliários. E ele é o nosso principal suspeito, a taxa Selic. E aqui está a arma do crime, por assim dizer, 15%. Com a Selic nesse patamar, o investimento mais seguro do país, o Tesouro Direto, vira um concorrente que é quase impossível de bater. É uma oferta de rentabilidade alta com um risco praticamente zero. Fica difícil competir.
A lógica do investidor é simples, né? Pensa bem, por que alguém vai se arriscar num fundo com uma concentração altíssima em multipropriedade, com a cota caindo, se pode botar o dinheiro no tesouro e dormir tranquilo com um rendimento de 15% ao ano? A Selic alta suga o dinheiro do mercado de risco. É o famoso custo de oportunidade na veia. E quando a gente pensava que já tinha juntado todas as peças, que o caso estava quase resolvido, surge uma reviravolta. Uma mudança interna no fundo que adiciona mais uma camada de incerteza nessa história toda. Pois é, o fundo está passando por uma consulta formal para trocar de administração. A Vortes está de saída e a XP Investimentos deve assumir o comando. Sabe como é, né? Mudanças como essa sempre geram um ruído, deixam o mercado com o pé atrás, até que tudo se assente e a gente veja como vai ser o novo jogo. E o que está mudando na prática? Basicamente, o comando do fundo. A XP entra como nova administradora e a Oliveira Trust como custodiante. Mas o detalhe que gera mais ruído é este aqui, ó. A estrutura de taxas vai mudar. Vão introduzir uma taxa mínima mensal de R$ 25 mil. E atenção, essa taxa é paga pelo fundo para a administradora. Isso quer dizer que mesmo que a receita do fundo calha, essa taxa fixa vai continuar lá, podendo abocanhar uma fatia maior do lucro que seria distribuído para os cotistas. É mais uma peça nesse quebra-cabeça. Certo, com todas as evidências na mesa, todas as pistas analisadas, chegou a hora de conectar os pontos e apresentar o veredito da nossa investigação sobre o caso ABT11. Então, o que explica o preço baixo? Não é um culpado só, mas uma combinação de fatores. Primeiro, a Selic a 15% é uma competição brutal, não tem jeito. Segundo, essa aposta de risco com 56% da carteira em multipropriedade assusta uma parte do mercado. Terceiro, a debandada de cotistas cria uma pressão vendedora. E por último, a incerteza com a troca de gestão joga mais lenha na fogueira. E assim, a gente encerra essa análise. Mostramos as pistas, os suspeitos e os motivos. O dividendo alto é real, não dá para negar, mas os riscos também são bem claros. Agora, a pergunta de $1 milhão fica no ar. Esse desconto enorme é uma pechincha, uma oportunidade de comprar barato um ativo que gera muito caixa, ou é uma armadilha, um sinal de que problemas maiores podem estar por vir? A resposta, como sempre, depende do perfil e do estômago de cada investidor.